quero começar esta reflexão contando uma ilustração. Foi projetado ali. A ilustração que eu conto é de algo que me aconteceu há alguns meses atrás. Como todo pai, você sabe que após aquele período rápido do almoço ali, você sai correndo, o pai e a mãe saem correndo para levar o filho para a escola. E aprouve que numa dessas oportunidades, eu e Josi levamos o Benjamin à escola, e enquanto estávamos ali estacionando e tudo mais, o carro funcionando normal, e em dado momento, o Benjamin desce, levamos até a portaria, adentrou a escola, e aí então que surge o problema. Que problema foi esse? Ao retornar ao carro e tentar dar a partida, o carro não ligava. Tentei a segunda, não dava. Tentei a terceira, não dava. Até que em dado momento, a bateria arriou, a bateria zerou. E aí surge aquele problema, né? A quem eu vou ligar agora? Graças a Deus sempre tem alguns irmãos que estão de prontidão para nos atender e acabaram atendendo a ligação e foram nos socorrer. Fizemos ali a dita da chupeta entre uma bateria e outra. O carro começou a carregar a bateria, mas não pegava. Também não era a bateria. E aí veio aquele insight, aquela ideia. Será que não é a gasolina? Mas aí eu pensei, não deve ser. Isso nunca me aconteceu. Não é a gasolina não. Mas vamos tentar. Peguei e pedi para aquele irmão ir ao posto, pegar a gasolina, colocar a dita da gasolina no veículo e tudo mais. E assim aprouve. Ele saiu, foi lá, buscou a gasolina, colocamos a gasolina, e ao dar o arranque, pela quinta, sexta vez, o que aconteceu? Diga aí, o que você acha que aconteceu? Funcionou. Pela quinta, sexta vez ali, o carro funcionou. A dita da pane seca. Ou seja, o carro ficou sem nada de combustível. O carro simplesmente parou. E à medida que eu forçava ele, a bateria também do carro havia se entregado. Onde eu quero chegar com isso? Essa não é a história do meu carro. Essa é a história do ser humano. Como pastor, atendendo aí há 15 anos aproximadamente pessoas, não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que nós constatamos exatamente essa história acontecer na vida da pessoa. À medida que a vida foi andando e foi acontecendo uma infinitude, uma série de coisas, as pessoas foram se acomodando, foram se retraindo na fé, e em dado momento a bateria espiritual arriou. Em dado momento o problema surgiu e a pessoa ficou estagnada, não tinha forças para ir à frente, e começou a perceber que a vida começou a retroceder. Mas por quê? Ela estava simplesmente espiritualmente acabada, morta. E isso acontece todos os dias, sem ao menos a gente perceber. Isso acontece com pessoas que estão há poucos anos, chegaram ontem, mas o primeiro amor foi passando. Mas acontece com pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja. Simplesmente deixou as coisas se tornarem automáticas. O culto se tornou mais um rito, a vida devocional, a vida com Deus se tornou algo trivial. Quando sobra tempo eu faço, e assim por diante. Em outras palavras, é comum a gente encontrar pessoas dentro da igreja assim, frias, sem prazer algum nas coisas de Deus. Sabe aquela pessoa que está desmotivada no trabalho, mas ela precisa ir ao trabalho? Assim muitas das vezes a gente vê as pessoas dentro da igreja. A pessoa está desmotivada, prazer algum, mas acaba indo porque já está no modo operante dela, no modo automático dela, e ela vem e então cultua ao Senhor do seu jeito, mas com uma adoração vazia, uma espiritualidade, como diz ali, vazia. Bem, isso é triste, mas como pastor, ou vamos pegar assim, como se fosse um plantonista da fé, a gente vê isso acontecer dentro de muitos dos lares. Às vezes a gente dá um chacoalhão aqui, um chacoalhão ali para ver se a pessoa acorda,
mas infelizmente muitos só vão acordar quando a pane seca, a pane espiritual bater a porta. Até lá, parece que o modo automático ainda está mantendo a vida no equilíbrio, né? Então, onde eu chego com isso? Hoje eu quero compartilhar com os irmãos a história de um povo, o povo de Deus, e um povo que vez aqui e vez ali também automatizava as coisas. Um povo que vez aqui e vez ali acabava se esfriando. Um povo que corriqueiramente acabava deixando Deus um pouquinho de lado, até que os problemas e as consequências sobrevinham às suas vidas e às suas histórias. Eu quero lhes convidar a orar e juntos pedirmos ao Espírito Santo que Ele possa falar ao nosso coração aqui, falar ao coração daqueles que nos assistem essa live, e que Deus possa ministrar as nossas vidas neste momento. Senhor Jesus, nós rogamos a Ti que Teu Espírito Santo tenha liberdade para se movimentar em nosso meio. Ó Pai, que Ele possa adentrar a cada coração aqui e falar exatamente aonde temos caído, como temos caído, o que temos feito que não agrada ao Senhor. Mas também o Senhor nos dê coragem e condições espirituais para mudarmos a nossa situação. Ó Deus, nos ajude a crescer espiritualmente, nos ajude falando e ministrando a cada um aqui, aqueles que nos assistem, exatamente o que Tu queres na noite de hoje. É o que eu rogo e peço, orando e clamando em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A história que eu vou compartilhar com vocês é uma história que aconteceu há aproximadamente 3.000 anos atrás, 900 anos antes de Cristo, 931 mais exato. Quando o rei Salomão morreu, o seu reino ele foi dividido entre reino norte e reino sul. E à medida que as coisas foram acontecendo ali, a gente percebe que os dois reinos eles estavam indo muito bem em muitas situações. Por exemplo, o reino de Judá, que seria o reino sul, ele havia expandido o seu território, ele estava crescendo. Já o reino de Israel, o reino norte, ele estava reconquistando algumas rotas comerciais, ou seja, a economia estava melhorando por sua vez. Também ele havia reconquistado algumas fronteiras. Em outras palavras, tanto a parte política quanto a parte bélica estavam fluindo bem, as coisas estavam andando bem. Mas por trás da economia, por trás da parte bélica, de guerra, por trás das conquistas territoriais, existia um problema. Que problema era esse? O povo estava se afastando de Deus. As pessoas estavam deixando Deus de lado. As pessoas estavam começando a cultuar a Deus de forma automática. As pessoas estavam começando a cultuar a Deus quando sobra um tempinho. Em outras palavras, o povo estava se afastando. O povo havia se tornado idólatra. A imoralidade passara a crescer no meio do povo de Deus. Nesse contexto, Deus levanta dois profetas. Deus levanta Amós para falar ao reino norte, e durante o reinado de Jeroboão, Amós vai ao povo e ele profere uma infinitude de palavras. E a primeira que eu compartilho com vocês, abra sua Bíblia em Amós, Amós capítulo 5, versículo 21, vai dizer o seguinte. Amós capítulo 5, versículo 21 vai dizer: sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes. Sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes. Bem, é um chacoalhão e tanto, não é mesmo? Só que esse chacoalhão ao reino norte, Deus levanta Amós para dar esse chacoalhão ao reino norte, mas também Deus levanta um outro profeta para dar um chacoalhão ali no reino sul. E lá Deus levanta Isaías, e Isaías ele vai profetizar durante o reinado de 4 reis,
Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E enquanto ele estava ali profetizando, ele chacoalhou, ele falou exatamente tudo aquilo que Deus queria que ele ministrasse àquele povo. E a primeira exortação que a gente vê de Isaías está ali no capítulo 1. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 1, versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 11 em diante diz: o que os faz pensar que desejam seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhe pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vem me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que me oferece me dá náuseas. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais as suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não a suporto mais. Com essas duras palavras, tanto Amós quanto Isaías, eles estavam trazendo um alerta ao povo de Deus. Eles estavam dizendo à nação de Deus o seguinte: olha, existe um problema no meio de vocês. A forma como vocês estão me adorando, ela não está chegando no meu altar. A forma como vocês estão cultuando não está chegando até a minha pessoa. Deus simplesmente manda essa mensagem por meio dos profetas para que eles pudessem alertar aquele povo, alertar a eles que seguir o calendário judaico, seguir as festas judaicas, seguir as assembleias, os sacrifícios, seguir tudo aquilo estava sendo em vão. Por quê? Porque eles estavam fazendo tudo isso de forma automática. Dentro do seu coração não havia adoração genuína. Dentro do seu coração era apenas mais um rito, mas eles não tinham aquele contrito de chegar na presença de Deus. Era apenas mais um rito, apenas mais um culto, apenas mais uma cerimônia. Com essas palavras, ambos profetas estavam dizendo ao povo de Deus que a reunião deles não chegava no trono de Deus. Pior, que a reunião deles causava náuseas em Deus. Está entendendo? O povo estava literalmente cultuando a Deus de forma errada. Eles se tornaram bons religiosos. Eles faziam o que faziam, mas sequer pensavam no porquê estavam fazendo. Eles seguiam o rito, mas não tinha mais adoração. E às vezes, eu e vocês fazemos as mesmas coisas. Às vezes, nós saímos de casa, viemos à igreja de forma automática. Não há mais no nosso coração uma adoração genuína a Deus. Quando nós cantamos as canções, a gente nem mais reflete, a gente nem mais pensa naquilo que cantamos. É fácil vir aqui e cantar tudo entregarei, mas lá fora, eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero. É muito fácil sermos verdadeiros adoradores nessa casa de oração, mas será que somos verdadeiros adoradores lá fora? Será que somos verdadeiros adoradores em meio ao povo no qual nós temos como família, colegas de trabalho, colegas na faculdade, colegas na escola? Será que ali nós adoramos a Cristo verdadeiramente? Será que ali nós realmente rendemos culto a Deus por intermédio da nossa vida? Será que ali nós deixamos propagar o bom e suave perfume de Cristo? Ou ali, quem sabe, às vezes só exala cheiro de podridão, cheiro de pecado? Quem é você? Por que você está aqui hoje à noite? Por que você saiu da sua casa numa noite fria e veio a este lugar?
que você saiu? O que você espera encontrar aqui? Muitos vêm às vezes como uma solução dos seus problemas. Outros sequer sabem, eu só segui alguém. Outros chegam de forma automática, porque é domingo, é dia do Senhor, mas veio com a cabeça lá fora, pensando em 200 coisas. É no time que está jogando, é nos problemas, é em 1000 coisas, menos em adorar, em cultuar ao Senhor. Bem, se a motivação que Ele trouxe aqui unicamente essa noite não for adorar, render culto a Jesus, mas também acalmar o seu coração para ouvir dEle o que Ele tem a lhe falar, sinais, evidências que quem sabe você se tornou um bom religioso. E cá entre nós, é muito fácil. Isso acontece num estralar de dedos. Ainda ontem eu estava tão bem. No mês seguinte, a gente é um bom fariseu. No mês seguinte, a gente simplesmente só está fazendo um rito. Mas não tem mais vida, não tem mais adoração, não tem mais louvor, não tem mais aquela sensação, o que Deus vai falar comigo hoje? Bem, eu posso dizer por mim, ao longo dos meus 16, 17 anos de caminhada cristã, eu posso dizer que por uma infinitude de vezes eu já me cheguei diante de Deus assim, de forma automática. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que eu estava pecando, mas vez aqui, vez ali, eu preciso parar tudo e olhar para dentro de mim e ver, poxa Deus, algo não está bem. E quer saber quando eu percebo que algo não está bem? Quando eu vejo a minha carne aflorar. Quando eu vejo assim, do nada eu começo a responder de forma mais ríspida. Ou aquela, como é que eu posso dizer? Quando a gente responde de forma irônica. Quando eu começo a perceber, opa, peraí, a minha carne está se exaltando. Como está a minha vida? Como está o meu tempo com Deus? Será que eu já não estou automatizando algumas coisas? Bem, por uma infinitude de vezes isso aconteceu comigo. E vez aqui e vez ali eu preciso abrir bem os olhos para ver se eu não me encontro assim. Como a gente pode perceber se o nosso relacionamento com Jesus está assim? Como a gente pode ver se realmente estamos caindo nessa religiosidade, nesse farisaísmo? É bem simples, basta a gente fazer uma leitura nossa e observar como está a minha vida. Por exemplo, será que os meus frutos, por onde eu passo, eles estão glorificando a Cristo? Ou será que os meus frutos ali em nada apontam para Ele? Às vezes, isso demonstra literalmente a quem nós estamos servindo, a quem nós estamos seguindo. Muitas das vezes, os nossos frutos são na nossa carne. As lembranças que as pessoas têm da gente é das nossas ironias, das nossas respostas ríspidas. Mas não é de um crente genuíno, de alguém que tem as palavras suaves e doces como a de Cristo. Tudo isso vai revelando como nós chegamos aqui, como está nosso coração e por aí vai. Se de repente nós não nos tornamos um crente carnal. Eu, Vinícius, fazendo uma análise minha, eu levantei vários pontos que às vezes eu preciso cuidar. E a primeira delas é: será que as minhas orações realmente elas estão chegando a Deus? E quando eu falo isso é com pesar, porque às vezes nem há orações. Quantas foram as vezes que você disse: hoje eu vou orar por fulano, vou orar por ciclano, e não orou? Como tem sido o teor das suas orações? Você tem orado a Deus, tem agradecido a Deus por quem Ele é, por sua soberania, pelo seu sacrifício perfeito?
ou quem sabe só chega como um pedincha diante dele. Nas suas orações você tem clamado ao Senhor pela salvação de outros? Você tem lembrado de outros nas suas orações? Por que eu digo isto? Porque quando eu aceitei Jesus, gente, eu tinha aquele caderninho que eu tinha os nomes ali: orar pela minha mãe, orar pelo meu tio, orar pelo meu irmão, orar pelo meu vizinho, orar pelo fulano, ciclano. Por quê? Aquilo que aconteceu comigo, o encontro que eu tive com Jesus, eu queria que eles tivessem. E eu orava dia e noite por eles, pela conversão deles. Mas pode ver que a primeira coisa que acontece quando a gente vai automatizando a vida da fé é parar de clamar, é parar de interceder pelo próximo, é parar de orar pela salvação daqueles próximos. Senhor, me ajuda que eu estou doente. É muito fácil, mas gastar tempo pedindo a Deus para quebrar o coração daquele que está no pecado, que não quer saber de Deus, isso a gente vai deixando de lado. Faça essa reflexão e veja se porventura já não faz um bom tempo que você não tem se chegado diante de Deus e colocado a vida de seus amigos, semelhantes, pessoas diante dele. Quem sabe você se tornou um bom religioso, só ora para dormir, só ora, Senhor, abençoa o alimento e está tudo certo, mas não tem mais esse tempo de comunhão, não tem mais esse tempo de intimidade com o Senhor. Quem sabe você se tornou um bom religioso. E eu digo isso porque esse talvez é um dos meus piores pecados. Esse é talvez um dos meus piores pecados, porque a gente entra no quesito tempo. Não tenho tempo. Na realidade, o tempo nós temos. O problema é que nós não temos prioridades, muitas das vezes, para coisas espirituais ou coisas de terceiros. Então, o nosso tempo é o mesmo. Às vezes eu percebo que eu caio nessa prática do automático, e quando vê, eu preciso abrir os olhos. Quem sabe é o seu caso. Segundo, quando você passa a buscar a palavra de Deus, e em dado momento você diz: olha, quer saber, eu não preciso mais. Eu já me contento com o que eu sei. Não tem por que eu estudar a palavra de Deus. Não vai mudar mais nada na minha vida. Às vezes, a nossa busca pela verdade, a busca pela palavra de Deus, ela cessa e a gente não tem mais prazer em coisa alguma. Por que isso acontece? Já estou há tanto tempo na igreja. Não vai mudar mais nada eu saber quem, quando, onde, por que escreveu isso. Vai dizer que às vezes a gente não passa por isso. Vai dizer que às vezes a gente não se contenta com: eu vou no culto domingo e eu vejo que Deus vai falar. Eu tenho que estudar mesmo agora, é para pós, para prova no mestrado, eu tenho que estudar para isso. Vai dizer que às vezes a gente não pensa na vida profissional, não pensa nos estudos e deixa assim Deus de lado. Não é um, não é dois, não é três, é muita gente dentro da igreja que vive estagnado nesse sentido. Gente, como pastor eu posso dizer, às vezes a gente faz perguntas simples e pessoas que estão há muito tempo caminhando com Jesus não sabem responder. E isso é triste porque isso influencia toda uma cadeia. Porque a pessoa às vezes não vai saber discipular a sua família, a pessoa às vezes não vai saber discipular o seu filho, e daqui a pouco isso vai passando de geração em geração. A pessoa vai ensinando nesses detalhes ao filho, à filha, o que é de valor. É estudar, é trabalhar, é conquistar, mas aprender mais da palavra de Deus, se sobrar tempo. É triste quando a gente vê que pessoas cessaram o seu interesse em aprender mais de Deus. Mas é triste também, em terceiro lugar, quando a gente passa a estudar, não para extrair lições para a nossa vida, mas quando a gente passa a estudar para mostrar para alguém ou alguma pessoa que nós somos inteligentes. Por que eu digo isso? Eu já conheci bons fariseus que estudavam,
mas não estudavam para ter experiências com Deus. Não estudavam para, a partir do seu conhecimento, abençoar vidas. Eles usavam o seu conhecimento para se afastar. Eles usavam o seu conhecimento com prepotência, arrogância espiritual. Então, é triste, mas muitas pessoas se tornam bons fariseus quando se tornam prepotentes espirituais, arrogantes espirituais. Bem, há outros que às vezes a verdade bíblica, ela é até bem aplicada de forma externa. A gente é um bom religioso, paz do Senhor, está tudo bem externamente, mas aqui dentro o coração está dilacerado. Como eu falo isso? Sabe aquele negócio de eu te perdoo, meu irmão, vai em paz, mas aí você fica aqui dentro, só não peca contra mim de novo, que eu passo por cima. Vai dizer que às vezes a gente não pensa assim. É muito fácil falar eu te perdoo, mas aqui dentro guardar o rancor, a amargura, não quero mais nem ver na minha frente. E assim a gente vai se tornando um bom religioso. Externamente está tudo bem, mas por dentro está tudo dilacerado. Também a gente vê que a gente vai percebendo, a gente vai se tornando um bom religioso quando a gente não tem mais prazer em coisas que a gente fazia antes. Sabe aquele negócio de vir à igreja, aquele negócio de servir ao Senhor, aquele negócio de eu vou abrir a palavra de Deus e ver o que Ele tem de revelação para mim? Não tem mais tanto prazer nisso. A gente vai se tornando, vai automatizando a fé. Já aceitei a Jesus, está tudo certo, já estou salvo. Ok. Mas a partir da sua vida, qual é a transformação que você está gerando a partir da sua vida naqueles que estão à sua volta? Nós somos chamados por Cristo para propagarmos o Evangelho até que Ele venha. Nós não temos que fechar Ele conosco e está tudo certo. Não, nós somos embaixadores. Então, se as coisas de Deus não geram mais prazer, a gente também não vai ter prazer em anunciar, e aí estaremos pecando contra o ID, pecando contra o cumprimento da missão. Pode ver, pessoas que não têm prazer em estar na casa de Deus, não têm prazer algum em anunciar para o seu vizinho, consegue conviver com o seu vizinho a vida toda sem falar de Jesus, e acha que está tudo certo. Bem, eu vejo, por exemplo, por mim, que às vezes eu vou me tornando um bom religioso quando a gente dá espaço para algumas coisas. O esporte, a recreação, o lazer chama mais atenção do que as coisas de Deus. E por que eu digo isso? Porque cá entre nós, orar 5, 10 minutos, às vezes parece que é um fim do mundo. Mas olhar o time na TV, torcer, se irritar, passa 2, 3 horas, a gente nem percebe. A gente vai esfriando, a gente vai apagando, a nossa espiritualidade vai se escorrendo pelas mãos e a gente nem percebe. Não percebemos quando os pecados do corpo, da mente são praticados e isso nem incomoda mais. Sabe aquelas coisas que antes só de pensar você já ficava chateado? Hoje, quem sabe está praticando, fazendo, e isso nem incomoda mais. A gente vai se tornando um bom fariseu. A gente vai esfriando e tudo mais. Não temos mais aquele desejo, aquela busca de santidade. Orar, jejuar, confessar pecados, não atrai mais. Isso acontece. Isso acontece, eu vou dizendo assim como pastor, acontece conosco. E com certeza eu creio que acontece com você. Só que nós precisamos, vez aqui, vez ali, abrir os olhos e fazer essa leitura. Como está a minha vida? Como ela está? Será que às vezes eu não estou gastando mais tempo? Será que às vezes eu não estou dando mais atenção em conquistar bens, posses e trabalhar e ser bem sucedido e deixar as coisas de Deus de lado? Pense aí.
Um dos meus amigos, Luciano, e Jardel Sato conheceram ele. Hoje ele é ele é milionário, podre de rico. Mas era mais ou menos meados de junho, julho de 2016. Ele chegou no meu gabinete em Santa Maria e falou o seguinte: Vini, Deus está me incomodando. E eu, como assim? Deus está me incomodando para eu largar a medicina. Eu, cara, mas como é que você vai viver? Ele, não sei, eu só sei que Deus está me incomodando. Porque como médico, eu não tenho tempo para minha família e eu não tenho tempo para uma coisa que eu amo fazer: estar na casa de Deus. O Jardel, a Miri, que são de Santa Maria desde pequeno, sabem, a família inteira dele é da igreja, são um dos fundadores da igreja. E ele falou aquilo com um pesar, porque assim, é um cara que era super envolvido em cantata, super envolvido em teatro, super envolvido na igreja, mas o seu trabalho o afastara das coisas de Deus. E ele simplesmente falou: Vini, isso está me perturbando, eu não consigo mais servir a Deus, eu não consigo mais fazer o que eu amo. E ele abandonou a medicina no auge da carreira dele, ganhando mais de 30 mil por mês, para começar um empreendimento novo do zero, com uma proposta: eu quero ter mais tempo para Deus. Você teria coragem de fazer isso? Abandonar o que você estudou, abandonar aquilo que te dá muito dinheiro, para poder estar na presença de Deus? Hoje o seu novo empreendimento, na época quando ele abandonou a medicina, que ganhava 30, os primeiros anos dele foram ganhando muito pouco, mas depois explodiu o negócio dele e hoje ele está super bem. Mas o que chama atenção, volta e meia a gente vai até a casa dele, apesar de todas as tarefas e responsabilidades dele, ele não negocia as coisas de Deus. O cara é extremamente responsável com as coisas de Deus. Tem uma conferência, tem um congresso na igreja, ele é o primeiro a estar lá, sexta, sábado, domingo. Tem uma infinitude de coisas a fazer, mas não negocia as coisas com Deus. Então, onde eu chego com isso? Quem sabe a aquisição por dinheiro, por bens, em muitos dos casos se tornou a primazia. Eu preciso ser bem sucedido, mas mostrar o que e a quem, se o seu relacionamento com Deus vai ficando de lado, vai se esfriando. Quem sabe você foi se afastando e nem percebeu, quando músicas como as que a gente acabou de cantar só passa de meras palavras. Mas sabe quando no primeiro amor você cantava, e no primeiro amor aquilo ali parecia, a música parecia que passava por dentro de você? Hoje parece que assim está sendo um sacrifício ficar de pé e cantar 2, 3 músicas. Às vezes a gente se torna um bom religioso, já nem mais sabemos por que cantamos, só abrimos a boca. Quem sabe você se acostumou, cauterizou, digamos assim, as pessoas falarem mal de Deus à sua volta, e isso não te incomodar mais. Sabe quando você está no primeiro amor e alguém fala de Deus e você quer defender? Poxa, não é assim não. Poxa, você tem que ter uma experiência com Deus. Hoje, alguns anos depois de fé, as pessoas estão ridicularizando Deus, blasfemando contra Deus. Você vê aquela Santa Ceia das Olimpíadas e aquilo não te incomoda mais. Aquilo, nada a ver isso aí. Os cristãos estão forçando demais, falando demais. Quem sabe a zombaria contra o seu Deus não te incomoda mais, porque já está tudo cauterizado a mente. Bem, eu te garanto, se alguém se levantasse e falasse uma vírgula contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu irmão, contra a sua esposa, você se irritaria. E contra o seu Deus? Ou pior, quem sabe você é um dos agentes ali no meio.
está junto na chacota, zombando e tirando sarro de Deus? Quem é você? Bem, essa apatia espiritual talvez nem te incomoda mais. A falta do poder espiritual nem te incomoda mais. Onde eu chego com isso? Infelizmente, a gente vai vendo isso acontecer. E eu falo, novamente, eu falo como pastor, porque muitas dessas coisas às vezes acontecem conosco. Mas quem sabe está acontecendo ou já aconteceu com você. E hoje Deus está chamando, está dando esse chacoalhão para dizer: olha, acorda. Acorda enquanto há tempo, porque o próximo passo é de destruição. O próximo passo é de apostasia. O próximo passo é de abandonar a Deus. Todos aqueles que brincaram de religiosos não estão mais aqui para contar a história. A gente viu isso com a Priscila Alcântara, que em várias de suas declarações ela diz que ela cantava como um negócio, foi o meio no qual ela se viu inserida. A gente viu isso com o J.A., pessoas que só cantavam músicas de Deus, mas foi o meio de eles entrarem no mercado. Mas à medida que a fama veio, eles mostraram a sua verdadeira face. Todo aquele que se tornou religioso, se ele não confessar o seu pecado e não voltar aos caminhos do Senhor, é questão de tempo para apostasia e abandonar as coisas de Deus. Bem, a gente vai se tornando um bom religioso quando a miséria, a injustiça, a gente não tem mais sensibilidade para com as questões das pessoas. E também quando a gente perde o respeito, o temor, a reverência para com Deus. A gente está na casa de Deus, mas conectado no celular, ouvindo no fone, quanto que está o time? Gente, não é 1, não é 2, não é 3, que a gente vê às vezes. A gente sabe que a pessoa está ali, num outro ambiente. Só tem uma carcaça sentada na cadeira, porque a mente está em outro lugar. Às vezes, essa religiosidade vai destruindo a pessoa, sem sequer ela saber. E daqui a pouco, é fácil criar apontamentos. O problema é da igreja, o problema é do pastor, o problema é disso. Mas, quando o meu eu já não busca mais ao Senhor há muito tempo, é fácil achar culpados. Enfim, durante os meus 17 anos de caminhada cristã, algumas vezes eu já caí em várias dessas citações. Algumas trouxe por ilustração daquilo que eu já vi, mas várias delas pode ter certeza que é da minha experiência pessoal. A principal talvez seja: eu não tenho tempo para orar, mas larga uma série na minha frente do seriado que eu gosto e vão ver se eu não viro 10 episódios rapidinho. Ou se eu pegar uma série nova e estiver gostando da série, eu viro as 2 temporadas da série num sábado e no domingo. Mas a oração vai ficando para depois. Por vezes nós vamos criando tesouros, nós vamos dando lugar a outras coisas que não é a Deus. Mateus 6:21 vai dizer: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Bem, onde eu quero chegar com isso? Não tem como nós chegarmos diante de Deus em plenitude de adoração, com o coração todo dividido, como eu mencionei. Não tem como a gente estar buscando a Deus com sinceridade, com genuinidade de coração, e estar com a vida toda torta, está gastando tempo com todas as coisas, menos com as coisas de Deus. Ou se está gastando tempo com as coisas de Deus, mas o coração não está ali. Sabe aquele negócio: eu faço para que alguém me veja, mas eu não faço para o meu Deus? Isso é bem comum. Quantas são as pessoas que às vezes fazem para chamar a atenção de alguém,
Mas quando o coração não está mais diante de Deus, a adoração não chega mais até Ele. Bem, a palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 1, se você observar o versículo 16, o versículo 17, Isaías ele chega diante do povo naquela sequência de chamar a atenção acerca das festas que eles estavam fazendo, das solenidades. Isaías chega diante do povo e diz o seguinte, Isaías 1:16: lavem-se, limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se porém se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras. Quem sabe você chegou assim aqui essa noite, repletos de obras, mas sem adoração genuína. Quem sabe você não encontra mais prazer nas coisas do Senhor há muito tempo, e estar na casa de Deus foi só uma coisa automática e precisa se limpar. Quem sabe você já colocou tudo aquilo que nós falamos: esportes, lazer, busca por posses, estudos, tudo em primazia na sua vida, e Deus vai ficando de lado, e hoje não tem mais prazer algum. Sabe quando a gente vai na casa de Deus e tu começa a ir por causa das pessoas, tu começa a ir por causa de quem vai estar lá, mas não por causa do Senhor da casa. Começa a vir para o grupo de afinidade, o meu amigo que vai estar lá, porque domingo aí eu saio e como uma coisa com a gurizada depois, mas não tem mais vida, não tem mais adoração, não tem mais quebrantamento. Hoje à noite eu quero convidá-lo literalmente a se limpar diante deste Deus Santo. Eu quero literalmente convidá-lo a renovar a sua vida diante dele. Quero lhe convidar literalmente a voltar aos braços do Pai. Eu sei que é difícil para nós aceitarmos que assim estamos. As minhas maiores lutas internas às vezes são: poxa, eu, pastor. Ou às vezes: poxa, eu, com tantos anos de caminhada cristã. Mas às vezes eu também preciso desse chacoalhão. Essa semana a gente recebeu visita, e muito disso que eu falei se deu por causa de uma dessas visitas. Depois eu fiquei envergonhado com a minha pessoa, porque enquanto o meu time, ou ex-time, digamos assim, jogava, eu estava ali furioso, bravo, irritado. Não dei atenção para as pessoas, e se as pessoas perceberam, eu também não estava muito bem das caras. Essa é a realidade. Às vezes a gente vai criando pequenos ídolos, e esses ídolos às vezes vão nos afastando de Deus, vão nos afastando de pessoas, vão nos afastando de momentos preciosos, como receber alguém, ter comunhão com alguém à mesa, mas o coração está longe. Por quê? Eu estava lá no estádio, bravo, blasfemando, xingando o técnico porque não tinha colocado o jogador X. Esse é um dos meus pecados. E os seus? Quem sabe você tem os seus e precisa ser sincero neste momento
eu creio que ao longo de toda essa reflexão, o Espírito Santo foi sondando o seu coração e falando exatamente quais são eles e do que você precisa se arrepender. Do que você precisa se arrepender.